Francisco Alves dos Santos, inscrição 512 050 531, cargo 529, professor P2 História, Rodrigues Alves, Zona Rural. O tema da nossa aula é a Revolução de 30 e o Estado Novo. Nessa aula nós iremos abordar como que sucedeu a Revolução de 30. Vamos identificar as principais forças políticas do Estado brasileiro naquela época. Vale ressaltar que a Revolução de 30 foi um importante fato que ficou marcado na história política, econômica do Brasil. O contexto histórico, como que estava organizado as forças políticas daquela época, como que eram escolhidos os presidentes. Vale ressaltar que o quadro político e econômico do país ficou no domínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram naquela época as duas forças políticas e econômicas. São Paulo dominava a economia do café, e o estado de Minas Gerais dominava a questão era um dos maiores produtores de leite do Brasil. Portanto, eles dominavam economicamente e entraram em acordo para escolher os presidentes. O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano de Minas. E eles alternavam a questão da escolha do presidente. Eram eles que editavam. O voto não era secreto, era quem editava, para quem a população ia escolher o seu presidente, eram os grandes coronéis, que é conhecido como o voto de cabresto. Aquele voto de cabresto que eles eram obrigados, muitas das vezes eram obrigados a eleger os candidatos que eram impostos por esses grandes coronéis, certo? O governo de Washington Luiz e a crise financeira de 1929. O governo de Washington Luiz ele foi marcado por muitas revoltas populares. A insatisfação da população estava se generalizando, e por consequente, veio a crise financeira que agravou ainda mais o seu governo. Contudo, o Washington Luiz ele não renunciou, ele não deixou o cargo, muito embora tenha muitos movimentos, insatisfação popular, ele permaneceu no cargo, certo? Então, um pouco sobre as eleições de 1930, Como que se deu essas eleições de 1930? Políticos liberais, que englobavam ali Minas, Rio Grande do Sul e a Paraíba. Esses estados, eles
estavam se organizando, né, para lançar um candidato para concorrer à presidência da República. O Washington Luiz não quebrou o acordo com Minas, né, era a vez de Minas lançar o seu candidato, porém o Washington Luiz ele indicou Júlio Prestes, que gerou uma grande satisfação nesses estados, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Portanto, esses estados lançaram para concorrer às eleições, os chamados liberais, eles montaram uma corrente, uma força por meio de Getúlio Vargas. E aí, com a insatisfação por o Washington Luiz não ter indicado, aliás, por insatisfação do Washington Luiz ter indicado o sucessor dele e não Minas, eles lançaram para concorrer às eleições Getúlio Vargas. E Júlio Prestes foi o escolhido por Washington Luiz. Ok? A data da eleição ela ocorreu no dia 1º de março de 1930. E já era de se esperar. As eleições naquela época todas eram fraudadas, e quem ganhou as eleições foi o candidato do Washington Luiz, Júlio Prestes. O assassinato de João Pessoa Cavalcante, de Albuquerque, que foi o vice da chapa do Getúlio Vargas, foi o estopim para que eles se revoltassem, contra as eleições. Muito embora a morte, esse atentado que tirou a vida de João Pessoa, lá na Paraíba, foi um fato político do estado da Paraíba. Porém, os liberais, conduzidos pelo Getúlio Vargas, eles culparam o presidente da República, o Washington Luiz, que estava já prestes a passar o mandato para Júlio Prestes, e houve grandes revoltas, nos estados de Minas, São Paulo, em Rio Grande do Sul. Criou-se uma corrente, principalmente dentro dos quartéis, com os soldados de baixa patente, e houve essas vários movimentos no estado brasileiro, e foi ganhando força pelos outros estados. Então, no dia 3 de outubro de 1930, a data de 3 de 10 de 1930, começou-se as primeiras incursões armadas em direção ao Rio de Janeiro, então a capital do Brasil naquela época. E esse movimento, que foi ganhando força e foram em direção ao Rio de Janeiro, que saiu desses estados, era justamente para impedir a
posse de Júlio Prestes. Tá? Então, esses movimentos, eles organizados, eles chegaram até a cidade do Rio de Janeiro para impedir a posse do candidato eleito Júlio Prestes. A queda do presidente Washington Luiz, ela ocorreu no dia 24 de 10 de 1930. Tá? Então, nesta data, os militares impediram e derrubaram o governo de Washington Luiz. Foi criado uma junta provisória. Essa junta provisória, ela foi governada por pouco tempo, não durou nem um mês. Essa junta provisória, que foi o general Tasso Fragoso, o Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha, que compuseram essa junta provisória para conseguinte passar o cargo para o Getúlio Vargas. O governo provisório criou-se, o governo provisório no início, no dia 3 de novembro de 1930. Dá-se início o governo de Getúlio Vargas, conhecido como a Era Vargas, e, consequentemente, o Estado Novo. Então, o Getúlio Vargas, ele fica no cargo por 15 anos, e Getúlio Vargas chega ao poder, e Getúlio Vargas chega ao poder e ele cria várias, vamos citar as principais conquistas da Era Vargas. Lá atrás, quando existia a insatisfação da população por parte de várias camadas da elite brasileira, Getúlio Vargas ele defendia o voto secreto, ele defendia a criação da lei trabalhista, uma lei que viesse vigorar e dar o apoio aos trabalhadores. E quando Getúlio Vargas entra no poder, ele cria as leis trabalhistas, onde a gente cita várias conquistas, que foi a questão da jornada de trabalho, de 8 horas, as férias, que era direito passou a ser direito do cidadão brasileiro, férias anuais, o descanso semanais, que hoje está tudo aí organizado, está na CLT, a criação do salário mínimo e dentre várias outras conquistas na área econômica. Então essa foi a minha aula sobre a Revolução de 30 e o Estado Novo. O Estado Novo vigorou aí durante 15 anos com Getúlio Vargas no poder.